No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de... Aí você vai dizer, vixe, eu não entendi muito isso aí não. Ele está falando de aumento percentual. Foi aquela parada que tu disse, né? Toda vez que falar em aumento percentual é alguma coisa que aumentou. Que massa! E normalmente, somente quando você sabe que uma questão fala de aumento percentual, você nem precisa ler mais nada. Inclusive, nessa partezinha aqui, a parte do texto introdutório, ele não serve para nada. Olha para cá, eu vou ler aqui só para você acreditar no que eu estou dizendo. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Você pergunta assim, o que isso tem a ver com a conta que eu preciso aqui para responder? Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Pô, todo mundo sabe disso, eu tomo remédio porque eu quero ficar melhor, velho. Continuando. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra, melhor dizendo, o gráfico. Sabe para que serviu esse texto aqui? Para nada. Para nada. Esse texto aqui serviu para nada. Tiago, eu ainda fico com medo. Eu prefiro sempre ler o texto só para ter certeza. Com o tempo você vai acreditar no que eu estou dizendo e vai perceber que você não precisa dessas partes, se o comando disser. Agora, sabe qual o mais importante de você ter lido? É que você sabe que ele não serve mais para nada. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas questões que têm detalhes. E normalmente essas questões que têm detalhes são maiores. E se você lê uma questão que tem vários detalhes, mas o primeiro parágrafo dela não serve para nada, você já bota lá um X. Ou seja, se você precisar ler novamente aquela mesma questão, significa o quê? Que você não precisa ler o primeiro parágrafo. Ou seja, essa parte você já joga fora. Tá? Mas com o comando, acredite, com o comando 70% você já tem o meio caminho andado. Primeiro, quando ele já é direto, ele pergunta o que quer e você sabe que você vai ter que analisar. Ou segundo, quando ele dá uma observação muito importante. Por exemplo, quando a questão fala qual o volume em litros, eu sempre dou esse exemplo. Porque quando você calcula o volume, por exemplo, de um paralelepípedo, sei lá, tantos metros vezes tantos metros vezes tantos metros. O volume vai ficar metros cúbicos. Só que a resposta está lá em litros. O que é que eu estou querendo dizer? O comando não lhe ajudou para você saber qual é a resposta final. Só com o comando você consegue resolver. Entretanto, você sabe que a resposta final, que é a unidade de medida, é em litros. Ou seja, o comando serve para qualquer coisa. Inclusive para você não se ferrar. Por quê? Imagine, tu calculou o volume certinho, só não transformou no final, velho. Acabou acontecendo o quê? Acabou errando, tá? Mas vamos lá. O objetivo é encontrar todos esses detalhes das questões, deixar esses padrões na mente de vocês. Para quê? Para que vocês acertem um maior número de questões e conquiste os 800 mais, eu vou repetir, conquiste os 800 mais da maneira mais rápida na hora da sua prova e mais estratégica, tá? Vamos lá. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi ele quer saber o aumento de 2005 a 2009, ou seja, os valores que eu tenho que tomar como base são esse e esse, tá? Só que preste atenção, eu estou tomando como base inicialmente o ano de 2005 e eu quero saber o quanto aumentou, tá? Se eu quero saber o quanto aumentou a partir desse valor, sabe o que significa esse 236 aqui? Esse 236 significa 100%.
Ou seja, toda vez que eu falar em aumento percentual, o quanto aumentou ou para quanto aumentou, o valor inicial da amostragem é sempre 100%. E a gente vai fazer uma regrinha de 3 nesse sentido, tá? Ó, 236 equivale a quanto? A 100%. Tá? E esse outro valor, que é o que eu quero saber, né? Na verdade, o que eu preciso descobrir a partir dele, que é o 519,2, equivale ao x. Tá? Toda vez que eu falo de porcentagem, as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, é só fazer o cruz-credo diretamente. 236 vezes x dá 236x. 519,2 vezes 100, ó, vezes 100. É só correr a vírgula 2 vezes. Então, se é 519,2, vai correr a vírgula uma vez, vai vir para cá. E a segunda vez vai vir para cá. Como ficou um espaço vazio, você coloca um zero. E apaga essas vírgulas, tá? Agora é só fazer 51.920 dividido por 236. Não vou perder tempo fazendo conta aqui, tá? Porque a ideia é mostrar os detalhes das questões e verificando isso aqui. Isso aqui dá 220%. Agora preste atenção. Presta muita atenção. Eu tenho certeza que muitas pessoas responderam 220%. E erraram. Já que você acabou de fazer e deu 220, então como é que você está dizendo que isso aí dá errado? Se ligue. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de quanto? A história é a seguinte, o aumento foi de quanto? Ele tinha 100%. Ele saiu de 100% para quanto? Para 220%. Aumentou, não foi? Aumentou quanto? Não foi para quanto. Então, o volume aumentou quanto? Ó, o aumento percentual no volume foi de... Ou seja, teve um aumento de... Ó, mais 120%. Tá? Existe uma diferença entre para quanto aumentou, aumentou para 220, e quanto aumentou? Aumentou quanto? Mais 120, tá? Era só fazer a diferença.